Voltando para o nosso segundo vídeo, agora vamos trabalhar bastante contas, né? Bastante projeções, vamos analisar os dados. Esse segundo vídeo nosso é bem produtivo, é um pouco mais longo, mas extremamente produtivo aí. Vamos lá. A primeira peça orçamentária que nós criamos e a peça mais importante, como nós vimos até pelo quadro do próprio Macedo, é a peça orçamentária de vendas. O porquê? É a partir dela que nós temos toda a gestão e todo o norte da organização em como conduzir a empresa. Através de compra de insumo, planejamento de produção e assim por diante. Uma empresa precisa obrigatoriamente, e isso eu coloco como uma característica básica, né, uma das premissas, que ela tenha dados. Empresas que já estão em funcionamento. Então, ela precisa absorver quanto que ela vendeu de tal produto, como ela vendeu, de que forma. A empresa, ela precisa ter uma bagagem de informações para que a gente possa tomar as decisões. Então, o que é importante, né, é que a empresa ela crie esse hábito de guardar os dados. Por quê? Um orçamento empresarial, a gente parte de um pressuposto, uma premissa do que aconteceu e levantamos aqueles dados com base em dados históricos, né? Levantamos para frente, colocamos para o ano seguinte ou para meses seguintes. Acompanhar a flutuação entre meses, dias, depende muito do ciclo operacional da empresa, mas eu preciso obrigatoriamente ter as circunstâncias que minha empresa me proporciona. Aonde eu quero chegar e de que forma eu quero chegar com ela, baseado em dados. E isso daí é importante. E aí eu coloco, né, que uma empresa, a menos que ela não esteja na sua constituição, né, a gente tem que olhar esses dados históricos. Para que vocês possam entender o peso, né, de um orçamento de vendas, Padovese, que é um dos maiores autores de livros, inclusive faleceu fazem poucos dias, acho que uns 15, 20 dias, ele coloca que apresenta que o elemento chave de um orçamento operacional é o orçamento de vendas. De novo, aquele gráfico, o quadro que eu apresentei para vocês do livro do Macedo, que está na nossa biblioteca virtual, ele coloca todo o desencadeamento das informações através daquilo lá. Então não adianta inventar a roda. A roda ela parte do redondo. Então eu não tenho que fazer alguma mudança ali. Ele já está constituída. E um orçamento é assim que funciona. Ele já está constituído sobre ele. Além disso, né, Sobansky, ele coloca que as metas de vendas elas não são estabelecidas ao acaso. Então eu não posso trabalhar com feeling nesse caso. Eu tenho que trabalhar com uma análise criteriosa, com os dados que nos são mostrados. No template anterior, eu falei assim, olha, existe a necessidade desses dados e, além disso, para se criar uma métrica de venda, para se criar uma informação, eu preciso seguir criteriosamente. Eu não posso simplesmente blefar ou ter feeling achando que eu vou vender uma determinada quantidade de produtos. Não. Eu tenho que ter informações para tomar essas decisões. É lógico que ninguém imaginava que iria acontecer durante essa pandemia, né, do que todo esse momento que está acontecendo conosco. Porém, eu tenho uma circunstância de que eu preciso ter os dados para analisar. Ninguém imaginava que teria um consumo de glicerina, que é aquele insumo que vai para dentro do álcool em gel, mas isso fugiu à realidade, né? Agora, empresas que estão em crescimento em marcha, que estão dentro de um voo de cruzeiro, como eu até mencionei na nossa aula de a viabilidade de projetos, eu tenho que ter essas informações. Ainda, né, para corroborar sobre essa importância, né, do planejamento estratégico, voltando de novo lá na aula da professora Silvia Taniguchi, ele coloca que as áreas como de marketing, produção, eles precisam ter a convergência para o mesmo lugar. Eles precisam convergir para um posicionamento organizacional que leve a organização a um resultado futuro. É comum notarmos divergências entre áreas, entre limitações de produtos, entre vontades de produzir um pouco mais. Eu não tenho que ter vontade de produzir alguma coisa a mais. Eu tenho que ter resultados sobre a minha produção. Ah, mas a empresa ela foi conhecida sobre a bolacha não sei o que lá, mas a bolacha não me dá lucro.
compensa eu manter a produção se os outros produtos estão sendo demandados e estão dando margem de contribuição, como vocês vão estudar com o professor Emerson em contabilidade de custo, em sistemas de custeio. Essa necessidade, essa demanda, ela vem dessa indicação. Uma empresa, ela tem como fins lucro. Uma empresa, ela não consegue não crescer anualmente. A empresa, ela precisa ter essas informações, ela precisa crescer ano a ano. Porque se ela não crescer, ela vai encolhendo, porque as demais vão crescendo. Então, são dados que nos remetem aí à condição de pensar como organização. Eu tenho métodos estatísticos, né, que eles consistem em utilizar correlação, análise setorial. A gente vai fazer um pouco disso com dados computacionais, né, como diversos outros softwares estatísticos, né, que acabam analisando tendências, mas isso é uma questão mais voltada para a área do marketing, né? A gente não tem essa característica aqui, mas o marketing nos informa a quantidade de unidades a serem produzidas, né? A gente vai ter um trabalho de dados históricos que a gente fornece ao marketing, mas isso é uma condição para o marketing. Extremamente útil, né, quando o passado permite prever o comportamento de vendas futuras. E isso a gente faz com muita clareza. Parece não voltando, né, batendo sempre na mesma tecla, mas essa minha necessidade de informação requer uma gestão profissional. Uma empresa, ela é fadada ao insucesso quando ela não é profissionalizada, quando existe mais vontades em vez de responsabilidades e razão em cima disso. Dentro de métodos estatísticos, podemos usar critérios como correlação de PIB, que é o Produto Interno Bruto, análise de tendências, né, uma regressão linear, combinações entre métodos anteriores, pesquisa de mercado, correlação de participação e tamanho do mercado, enfim. Existem inúmeras condições que nos mostram esta tendência. Quando eu falo que isso provém, e realmente provém mais informações do marketing, nós vamos trabalhar através de dados históricos, o delta, né, a variação percentual, para vocês entenderem um pouquinho, mas a minha relação ela está muito mais trilhada na parte orçamentária. O marketing tem a responsabilidade, a condução de nos mostrar para onde nós queremos ir e a forma que nós queremos ir. Aí nós temos coletas de dados das fontes origens de vendas, né, que a coleta de dados diretamente dessas fontes de orçamento de vendas tem como base as informações oriundas de centros de outros vendedores, as quais são compiladas por um setor de controladoria. Então, eu tenho, imagine, um Brasil inteiro, por áreas vendendo, eu tenho outras informações menores, todas essas informações, elas cabem sim à controladoria analisar. A compilação dessas informações vem para a controladoria. Embora aparentemente essa metodologia seja interessante, a diversidade de origens dessas fontes, né, que a gente tem de diversos outros modelos, entre outros fatores, podem conduzir a resultados finais inconsistentes. Por quê? Nós vamos tender a trabalhar com dados muito mais subjetivos. Então, se eu pego informações do que cada um acha, não dá margem para muito erro, né? E atualmente os pontos de vendas estão conectados no sistema central, alimentados por banco de dados. Então, consumo, vendas, o meu sistema ligado ao meu departamento de tecnologia, ele me remete toda essa questão. Eu consigo essa base de dados para trabalhar. E aí, né, nós chegamos ao uso final do produto, né, que o método do uso final do produto deve ser utilizado quando conhecemos aonde ele está chegando, quem são seus clientes, a empresa que pode orçar essas vendas, sabendo quem irão vender. Esse método tem ganhado muita força, porque o mercado ele requer parcerias, ele requer uma cadeia de fornecimento e terceirização para que todos cresçam juntos. Eu já falei e volto a repetir, uma empresa ela não pode trabalhar com um departamento melhor que o outro. Todos os departamentos precisam congruir para a mesma métrica, que é um resultado positivo, né?
Além disso, como eu falei, né, nós temos exemplos de parceria que podem utilizar métodos final, como sendo um fornecedor de autopeças para a indústria automobilística, fornecedor de serviços ou componentes para empresas que trabalham com um programa de produção periódica ou anual, empresas prestadoras de serviços com contratos, atividades de locações. Todas essas informações nos ajudam, nos remetem dados para a tomada de decisão. A previsão de vendas por base histórica é uma das mais utilizadas, né? Então vamos realizar uma projeção de vendas de um produto apenas para o estado de São Paulo, como dado, né, como informação. Lembro que cada estado da federação pode ocorrer diferentes alíquotas de impostos. Isso é bom a gente até colocar. No exercício eu coloco o estado de Santa Catarina com uma outra alíquota. Então entenda que vocês precisam observar essa parte do planejamento tributário também. O indicado para um acompanhamento profissional é que as vendas devam ser separadas por região, porque eu não posso colocar todos no mesmo balaio, eu não posso colocar todos no mesmo nicho, porque cada região ele requer uma determinada demanda. Eu até, por incrível que pareça, a gente pode falar assim, não, isso não existe, mas na região sudeste existe um consumo de determinada bebida que na região norte nem chega. Ou tem bebidas que na região nordeste é consumida ao extremo e aqui para nós odiamos. Então, entender a região, de novo, quanto mais dados nós temos, maior é a assertividade que nós temos na nossa organização. E além disso, né, por razão, a gente vai trabalhar por estimativa de um produto, né, com uma média histórica para apresentar diversos outros departamentos envolvidos nele. Tenho aqui a projeção de vendas, né, dos anos de 2018, 19 e 20 como informação. A empresa em questão tem dados dos últimos anos e iremos projetar dados para futuros para eles. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, 2018, 2019 e 2020. Eu tenho o total de vendas estipulados para cada um período desse. Para a gente acompanhar essa evolução, o que nós temos que fazer? 2018, 2019 e 2020. Observem que eles estão em crescimento esses dados. Então eu faço o quê? Maior menos o menor dividido pelo menor para que eu consiga encontrar a minha variação percentual, ou que a gente chama também de delta, né? Para este caso, eu vou encontrar o quanto que em percentual o meu dado cresceu de um ano para o outro. Então eu faço o quê? 2019 menos 2018, dividido por 2018, coloco as minhas informações simples na fórmula, 17.291 menos os 16.160 dividido pelos 16.160. Eu encontro quanto? Uma variação percentual de crescimento de 7%. Vamos fazer para o ano de 2020, 2019 e 2020. Quanto que cresceu? Pego 2020 menos 2019 e divido também pelo 2019. Colocando os dados, como vocês viram aí, muito simples, faço isso daqui, eu chego numa condição de 6%. Então, do ano de 2018 para o ano de 2019, eu tive um crescimento de 7%. Do ano de 19 para o ano de 2020, eu tive um crescimento de 6%. Como que eu faço isso? Simples. Após essa variação percentual, eu pego o 7% mais o 6%, eu tenho 13% de crescimento, só que eu preciso pegar a média. Como eu estou calculando duas médias históricas, de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020, divido por 2 e eu encontro o meu percentual de crescimento na ordem de 6,5%. Até para que a gente fale, né, 6,5% para o ano de 2021, né, tem uma informação importante. Vamos lá, colocar a mão na massa agora efetivamente. Vamos construir uma peça orçamentária de vendas da empresa Bravo. Isso daqui vai ser vital para vocês entenderem todo o conjunto de informações. Lembrando que a aula ela não termina aqui. Nós teremos ainda encontro com a nossa interação, nós temos o nosso chat, o nosso fórum de dúvidas, o chat, o que vocês demandarem por informações, tanto eu quanto o professor Emerson estaremos disponíveis para ajudar. Vamos lá, a empresa Bravo
apresenta a seguinte informação para a construção do orçamento de vendas do primeiro bimestre de 2021, do produto BRA. Eu tenho os dados históricos, ainda bem, essa empresa me fornece os dados históricos. Eu tenho lá que em 2018, 19 e 20, eu tenho janeiro, o crescimento dela, e aí os dados vêm me fornecendo. O produto acabado é vendido por R$ 2,30 sem o ICMS e sem o IPI. A alíquota do ICMS do estado é de 18%, porque nós vamos vender para o estado de São Paulo. O IPI é de 10%. A projeção de venda será pelo crescimento dessa média histórica que nós trabalhamos. Então, como nós devemos fazer? Olhando aqui, nós temos os dados lá de janeiro e fevereiro dos anos 18, 19 e 20, fazemos da mesma forma que calculamos o anterior. 1.070 menos os 1.000 dividido pelos 1.000. Para a gente entender a variação, né, fazemos o maior menos o menor dividido pelo menor. Encontramos o quê? Um crescimento de 7% para janeiro de 2018 para 2019. Aí eu faço de 2019 para o ano de 2020, essa evolução também. Eu encontro também 6%. Logo, o que aconteceu? Eu tenho um crescimento para o ano de 2021, mês de janeiro, um crescimento de 6,5%. Então eu vou pegar o dado de 1.134 para janeiro, aplicar um crescimento de 6,5%. Não diferente, faço para fevereiro também, a minha variação percentual maior menos o menor dividido pelo menor, coloco os dados 1.391 pelos 1.300 dividido pelos 1.300, encontro também o crescimento de 7%. O percentual de 2019 para 2020, respeito à mesma sequência de dados, respeitando lá também agora, de novo, um crescimento de 6%, foi ao acaso, é um dado real dessa empresa. Ele teve um crescimento de 6%, logo ficou também em 6,5%. Então, janeiro de 2021 terá um crescimento de 6,5% e o mês de fevereiro também terá um crescimento de 6,5%. E finalizando, né, pegamos a projeção dos dados, como eu tinha mencionado, que eles venham a ser, né, por exemplo, o mês de janeiro ele tem lá 1.134 unidades, 1.134 vezes 1,065, o meu crescimento foi de 6,5%, coloco em decimal, 1,065, o número 1 é porque eu quero um inteiro, mais aquela condição de 6,5, e aí eu sigo com esta informação. Então, é assim que me dá, e eu tenho 1.208 unidades para o mês de janeiro, faço na mesma condição para o mês de fevereiro, pego fevereiro de 2020, coloco a minha condição de crescimento, que é 1,065, encontro o valor de 1.570 unidades. E aí, nós temos o nosso modelão de orçamento. Esse daí é o que nós vamos seguir como um orçamento de vendas. A condição de estudar o orçamento. O trabalho será em cima desses dados e aí eu já tenho lá os valores aplicados em janeiro e fevereiro. 1.208, 1.570 e o valor total do primeiro bimestre, nós vamos trabalhar com dados do primeiro bimestre, 2.778. O preço unitário já tenho na informação do problema, né? Lembrando que é o preço unitário sem o ICM e sem o IPI, tudo bem? Para calcular as vendas líquidas é muito simples, prático, né? Eu faço de que forma? Pego a quantidade vendidas, 1.208 unidades, multiplico por R$ 2,30, eu encontro as minhas vendas líquidas para este período. Fazendo de que forma? Multiplicação, sem muita novidade. Faço isso tanto para janeiro, fevereiro e fecho ali o primeiro bimestre. Perfeito? Neste caso, do exemplo que nós estamos trabalhando, o ICMS é do estado de São Paulo, 18%,
E aí eu tenho um cálculo que a gente faz muito mais simples para calcular, porque é o valor do produto acrescido do ICM. Então, para a técnica, a gente acaba dividindo o valor por ponto 82. Então, ele fica muito mais fácil a realização dele. De que forma? Eu pego lá as vendas líquidas, no caso de 2.778,40, divido pelo ICMS. Quanto que é o ICMS? Não são 18%? 1 menos 18% dá 0,82. Faço a minha divisão por 0,82, encontro o meu valor de ICMS para janeiro em 3.388,29. Para o mês de fevereiro, particularmente utilizo a mesma fórmula e forma, pego meus R$ 3.611, divido por 0,82 e encontro o valor de R$ 4.403,66. Não diferente, faço para o valor do primeiro bimestre, né, como resultado dele, divido lá os 6.389,40 por 0,82 e ele vai me dar um valor total de 7.791,95. Tanto faz nessa característica eu dividir por 0,82 o valor de 6.389,40, como somar o janeiro e o fevereiro, vai me encontrar o mesmo valor aí aplicado para o resultado. Perfeito? O ICMS para cálculo tem uma facilidade agora. Eu não calculei, eu já não sei o valor das vendas com ICMS. Se eu sei este valor, é muito mais fácil eu subtrair, o valor do ICMS, venda com ICMS de 3.388,29 menos os 2.778,40, eu encontro o meu valor de ICMS. Não diferente, faço para o mês de fevereiro, encontrando da mesma forma. Faço lá 4.403 menos os 3.611, eu encontro os 792. Para o outro período, o fechamento do bimestre, é a mesma forma. Olhem só, nesse exemplo aqui, eu já estou calculando, aí vamos para a linha de baixo, né, que a gente tinha calculado os unitários, né, agora a gente vai calcular os totais. Eu acabo repetindo algumas informações para que venha a ser calculado, e olhem aqui, eu tenho lá o IPI de janeiro, ele não é 10%, então eu tenho que acrescer somente os 10%. Essa é a diferença do ICM, eu divido por 0,82 o meu valor, no IPI não, no IPI eu acrescento os 10%. Vendas com ICMS vezes o 0,10 para eu descobrir o valor do IPI, tudo bem? Então eu pego lá 3.388,29 vezes o 0,10, que é os 10%, encontro o meu valor de 338,83. Não diferente para o IPI de fevereiro, vendas com ICMS, 4.403, multiplico por 0,10 e encontro o meu valor de IPI. Tudo bem? Para ficar de uma forma muito prática, né, é só fazer a somatória. E isso daí também funciona para o primeiro bimestre, da mesma forma, sem mudança alguma. Faço de qual forma? Somo vendas com ICMS e o IPI, e eu encontro lá 3.388 mais o IPI, que é 338, encontro receita total com o IPI de 3.727,12. É apenas a soma, tanto para um lado quanto para o outro. Seguimos então com a construção dessa peça orçamentária, né, de vendas. Aí ficaram os valores finais, todos eles impostos. Tirei agora o vídeo para que vocês possam analisar. Esse é um orçamento de vendas, é o norteador para a empresa para as demais decisões. Podemos ter também uma peça orçamentária de vendas para N produtos.
N produtos e N regiões. Vocês podem observar que embaixo de totais nós temos o São Paulo. Nós podemos ter São Paulo, Rio, Minas, Belo Horizonte, Minas, Belo Horizonte é a mesma coisa, enfim, todos os estados, Rio Grande do Sul, todos os estados e separados por produto. O que é vital para conhecimento, para tomada de decisão dentro de uma organização, é ter essas informações separadas, para que fique mais fácil, mais visível a tomada de decisão e a construção dos dados. Para a gente fazer uma boa peça orçamentária, depois de feita, né, e acompanhamento, nós fazemos algo como chamamos de orçado versus o realizado. Eu, inclusive, indiquei um vídeo no nosso planejamento quinzenal para que a gente possa observar aí o orçado versus o realizado, construir um gráfico, mostrar as tendências dele. O orçamento deve obrigatoriamente ser revisitado e validado com muita frequência, com uma periodicidade que a empresa estipular. Vocês lembram que quando a gente fala que um orçamento flexível, ele tem um custo muito alto porque a gente tem que ficar o tempo inteiro validando o orçamento. Mas nesse caso, a gente cria um parâmetro para validar, para verificar se o que nós tínhamos definido para a organização está sendo cumprido. É a mesma coisa, um avião ele está em rota, será que ele está na rota certa? Ele precisa acompanhar constantemente para não verificar que ele está perdido e acabar o combustível no meio do caminho. Então ele precisa ter essa condição. Temos aqui que nós chamamos de um orçamento de vendas, né, para poder validar o orçado versus o realizado. Vamos identificar lá, nós tivemos em janeiro 1.208 peças, em fevereiro 1.570 peças. Só que nós orçamos isso e realizamos, na verdade, uma venda de 1.130 peças e 940 peças para fevereiro. Opa, nós temos um problema aí. Nós temos que fazer a avaliação corretiva para o orçamento. E eu preciso calcular a minha variação. Como que eu faço esse cálculo? Eu coloco, tá vendo o delta ali, a variação? A variação percentual de janeiro é o maior menos o menor dividido pelo menor. Então eu tenho lá 1.208 menos os 1.130 dividido pelos 1.130. Eu tive uma variação percentual negativa de 6,90%. Aquilo que eu tinha orçado, na verdade, houve uma queda abrupta de rendimento. Em janeiro, houve uma redução de 7%. Então, nós temos que já criar alguma meta, buscar algumas informações. Mas o problema maior estava por vir em fevereiro. Vamos imaginar que esse problema é o que está acontecendo agora. Houve uma redução de 67%. Fiz da mesma forma. O maior menos o menor dividido pelo menor. Eu encontro que tive uma redução de 67% do que eu tinha orçado da minha empresa para o que foi realmente realizado. Faço da mesma forma o resultado do primeiro bimestre. Por favor, eu não posso somar nem dividir aqui. Aqui eu tenho que fazer este cálculo. O cálculo do bimestre. 2.778 menos os 2.070 dividido pelos 2.070. Porque eu não posso nem somar, nem dividir, fazer nada. Eu não posso criar uma média aqui. Eu tenho que verificar qual foi a queda pelo total de vendas, não pela minha variação. Neste bimestre, para acompanhamento da minha empresa, houve uma queda de 34,20%. Vamos lá. O meu preço unitário não alterou. Para eu chegar na minha receita líquida, faço de uma forma muito simples a nova quantidade que eu tenho, nova receita líquida, que eu tenho lá de 1.130 unidades, vezes os 2,30, eu chego lá a 2.599. Não diferente, para o meu resultado de fevereiro, pego a mesma multiplicação de 940 vezes os 2,30, chego lá em 2.162. Aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso tanto colocar a quantidade pelo preço unitário,
como também eu posso somar janeiro mais fevereiro. Essa ordem vai dar igual aí, tudo bem? Isso vai me chegar no mesmo valor. Da mesma forma que eu calculei na outra planilha, eu tenho lá vendas com ICMS 3.169. De que forma que eu calculo? O estado não alterou, continua São Paulo com uma alíquota de 18%. O que eu faço? Pego as receitas líquidas, a nova receita líquida, divido por 0,82 e encontro aí o meu valor como sendo de 3.169,51. Eu tenho essa facilidade. Para que eu calcule o mês de fevereiro, utilizo a mesma prerrogativa, vendas líquidas dividido pelo ICMS, 0,82, e aí eu faço o quê? O mês o fechamento, né, o primeiro bimestre, eu posso, neste caso aqui, né, somar os dois valores, o vendas de janeiro com ICMS e também o vendas de janeiro com de fevereiro. Ou também posso pegar receitas líquidas do primeiro bimestre e fazer a divisão por 0,82. Neste caso, aqui eu acabei utilizando dessa forma. Mas e agora para descobrir o ICMS? Muito simples, tranquilo. Eu faço vendas com ICMS, 3.169 menos os 2.599, que são as vendas líquidas, eu encontro o meu ICMS aí. Da mesma forma, faço para o mês de fevereiro, 2.636,59, subtraio por 2.162 e encontro o meu ICMS de 474,59. Para o valor final, pego aí a somatória de janeiro e fevereiro e encontro o meu resultado operacional de ICMS. É importante eu saber o valor de ICMS destacado mês a mês, porque esse valor não é da empresa, né? Essa é uma guia que nós vamos ter que acabar recolhendo aí. É um imposto sobre circulações de mercadoria e serviço. Para a gente respeitar os totais e calcular o IPI dentro do orçado versus o realizado, eu tenho lá 3.169,51, que é as vendas com ICMS. Eu preciso acrescentar o IPI, que é 0,10, ou 10%, né? Então eu faço o quê? 3.169,51 vezes 0,10. Eu encontro aí o meu valor de IPI de 316,95 centavos. Não diferente, faço para fevereiro da mesma forma, vendas com ICMS vezes o 0,10, que é o IPI de 10%, me dá um resultado de 263,65. O somatório dele pode ser feito de duas formas, como eu apresento aí no slide, de multiplicar, né, os 5.806,10 por 0,10, ou mesmo somar o IPI de janeiro e fevereiro. Chegando já nos finalmente, né, da nossa orçamento de vendas, com orçado versus o realizado, para que a empresa consiga entender a variação, a nova demanda de orçamento que ela tem. Vendas com IPI de janeiro é vendas com ICMS mais o IPI. Eu tenho um total aí de 3.169,51 mais os 316,95, chegando uma receita total com IPI de 3.486,46. Faço da mesma forma, vendas com ICMS mais o IPI, chego em 2.873,24 para o mês de fevereiro, e no fechamento do primeiro bimestre, temos a mesma circunstância. Podemos utilizar da forma de somar dos dois lados ou mesmo fazer como a fórmula, né, apresenta, somar os 5.806,10 pelos 580,60, que eu chego no mesmo valor. Já neste exemplo, eu crio, para vocês entenderem, um histórico de incobráveis. O que seria isso? Muitas empresas, e aí eu consigo colocar muitas mesmo, ela tem problema de pagamento ou de taxa de inadimplência muito alta.
E são valores que as empresas quebram, que as empresas não conseguem resultar em informações para nós. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de informação, porque nós precisamos sacrificar as informações até que eles nos forneçam dados. Então, por exemplo, nesse daqui, a variação percentual ele salva muito a organização. Ele faz um acompanhamento, ele mapeia. Então, eu sei quanto que eu tive de créditos incobráveis, o quanto que as empresas deveriam ter pago e não pagaram. E aí eu consigo provisionar isso, porque se meu limite de incobráveis for muito alto, eu vou precisar ir no mercado buscar dinheiro. Então eu tenho esse mapeamento. E aí eu faço as contas para vocês, e aí eu mostro, né, que na evolução, no ano de 2018 para 2019, houve uma redução dos incobráveis. Mas já de 2019 para 2020, houve um aumento considerável dos incobráveis. E aí cabe uma atenção especial. E aí um provisionamento maior. Porque antes eu não tinha feito nenhum provisionamento, tive uma dedução de não pagamentos de créditos incobráveis. Só que de 2019 para 2020, o aumento foi muito alto, foi 5% dos meus clientes não me pagaram. Então, para o ano de 2021, eu tenho que fazer um provisionamento de 2% da minha receita, eu sei que serão clientes que não vão pagar. 2%, nesse caso de 2019 para 2020, foi de 5%. Muitas empresas não têm isso de lucratividade total. Então, imagine se ela de repente está vendendo o almoço para pagar a janta, está no lucro econômico, que nós falamos no mercado corporativo, está no 0 a 0, se ela toma um problema de não pagamento de 5%, a empresa acaba tendo sérias dificuldades aí para conduzir o fluxo de caixa dela. É importante que vocês conheçam e entendam essa mecânica também dos créditos incobráveis. Finalizando essa segunda aula, foram muitas contas, muitos conceitos importantes e que vão fazer de vocês profissionais ainda melhores. Volto a falar, tiverem uma oportunidade para trabalhar com orçamento empresarial, não percam, não desperdicem essa oportunidade. Aprende-se muito sobre o todo da organização. E é algo que o aprendizado ninguém rouba, né? Ninguém consegue subtrair de você. Só agrega ainda mais conhecimento, know-how para você ter no seu currículo e poder desempenhar, quem sabe, numa outra organização, ter outras oportunidades. Então vamos para o nosso terceiro vídeo.